Olá, queridos, a graça e a paz de Cristo em vosso viver. Que bom, queridos. Estamos aqui para mais uma reflexão aqui no canal Reflexão e Vida. E que bom poder estar com você, dando sequência à nossa temática Famílias Restauradas. E eu quero convidar você para o texto bíblico que se encontra em Provérbios 16, 18. Acompanhe a leitura bíblica, Provérbios 16, 18, que diz: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Queridos, sem dúvida, um dos grandes males proporcionado após a queda do homem foi a separação do homem de Deus. O homem teve aí o seu relacionamento com o Criador quebrado. E, consequentemente, nós temos também outros danos que acontecem na relação que o homem tem com o Senhor. E entre eles, a questão do orgulho. O orgulho é um mal presente no coração do homem desde a queda. E eu quero pensar com você quando o orgulho ele se torna uma brecha do inimigo em nossos casamentos, em nossas famílias. Nós encontramos o salmista lá no Salmos, capítulo 19, versículo 13, dizendo: também da soberba guarda o teu servo, para que ela não se assenhorie de mim, então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. O salmista sabia o quão danoso, o quão prejudicial é para o relacionamento pessoal com Deus e o relacionamento para com as pessoas. A soberba. Portanto, quando olhamos para a realidade do mundo espiritual, nós percebemos que Satanás ele conhece muito bem do que se trata. E não são poucas as investidas a fim de que esse sentimento ele apareça e floresça nos lares, produzindo efeitos devastadores ao casamento e à família. O orgulho ele é um sentimento sutil que impede as pessoas de pedirem perdão, que impede as pessoas de reconhecer os seus erros, que impede as pessoas de ouvir com humildade o que o outro tem a dizer em um momento de conflito. E em muitos casos, queridos, o orgulho ele tenta enganar as pessoas, disfarçando-se de autodefesa ou razão. Assim, sem perceber, as pessoas terminam por justificar as suas palavras e comportamentos inadequados. E sem perceber, elas estão estabelecendo entre si uma barreira para que o diálogo e o amor seja cada vez mais sufocado no casamento ou na família. Devemos, portanto, meus amados irmãos, estar atento. Devemos buscar em Deus o verdadeiro discernimento para que possamos perceber o que está acontecendo conosco, o que está acontecendo na nossa relação. Porque o nosso sentimento e as nossas atitudes naquele momento elas estão sendo bombardeados e nós precisamos da graça de Deus para assim vencer. Recordemos, meus irmãos, que foi o orgulho que provocou a queda de Lúcifer, conforme Isaías capítulo 14, o versículo 12 até o versículo 15. Meus amados irmãos, e é o mesmo orgulho que também tem tentado dividir casamentos e famílias em nosso momento atual. O orgulho ele pode se manifestar de várias formas, entre elas, através de momentos em que o marido ou a esposa ou que o filho não admitem que estão errados. Em momentos em que o esposo, a esposa ou o filho revidam para provar o seu ponto, as suas argumentações, ferindo muitas vezes e não levando em consideração a necessidade de atenção e de escuta do outro. Mas também ela pode se manifestar através do casal, o casal que discute para vencer e não para resolver aquilo que estão vivendo como conflito. Quantos casais assim terminam na busca de colocar a sua opinião e de prevalecer, terminam não conseguindo resolver a situação, trazendo mais danos, sofrimentos e marcas para esse relacionamento. Mas também pode acontecer através de pais que se impõem com autoridade sem amor, ou filhos que rejeitam os conselhos por acharem que sabem mais do que os seus pais. Irmãos, como orgulho tem trazido celeuma para a nossa sociedade no geral e de uma forma especial, como estamos refletindo, para os casamentos, para as famílias. Quando o orgulho se faz presente, quando o orgulho ele passa a florescer,
se esvai toda a beleza da relação, se vai todo o bem-estar e estabilidade do casamento e da família. Portanto, nós não podemos deixar e permitir que ele floresça em nossos casamentos, em nossas famílias. Devemos aceitar, amados irmãos, que o lar cristão ele precisa ser um lugar onde a humildade deve prevalecer no Senhor. Também, irmãos, precisamos compreender que não há vitória espiritual para um casal, para uma família, sem que haja o quebrantamento. O quebrantamento é um ponto importantíssimo para que nós possamos encontrar a restauração de Deus para nossas vidas. Nós recordamos isso ao olhar lá para o texto de 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14. Nós encontramos isso quando a palavra de Deus ela vai dizer: confessai os vossos pecados uns aos outros, para que vocês possam sarar. Portanto, meus irmãos, devemos reconhecer que Deus, o Senhor de todas as coisas, que vê tudo, Ele está atento e Ele tem prazer aonde existe corações contritos e arrependidos, conforme o que diz também Salmo capítulo 51, versículo 17. A Bíblia nos ensina, irmãos, lá em Filipenses capítulo 2, versículo 3, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Eu quero chamar sua atenção nessa reflexão, meu amado, minha amada irmã. Chamar sua atenção em relação a esta temática. E para que você possa perceber que o orgulho ele é uma brecha que o inimigo vai tentar explorar e vai tentar de forma sorrateira, silenciosa, instigar no seu coração, a fim de destruir sua comunhão primordialmente com Deus e consequentemente com seu cônjuge ou com a sua família. Esteja atento, meu amado irmão, esteja atenta, minha irmã. Quantos casamentos estão frios hoje, não por falta de amor, mas por conta do orgulho, por conta da prepotência, por conta do pedestal que cada um quis aí se colocar, dos pecados que muitas vezes não são apresentados e confessados primordialmente diante de Deus e depois um para com o outro. Por isso a palavra de Deus nos convida a examinar o nosso coração. Um casamento saudável, ele não é feito de quem sempre tem razão, mas de quem permite que o Espírito Santo sempre venha ter razão. O guia que deve conduzir a nossas escolhas e decisões não são os nossos sentimentos, mas a palavra de Deus. Portanto, eu quero apresentar e pensar com você alguns caminhos que podem fortalecer o seu relacionamento contra a questão do orgulho. Entre eles, a necessidade de praticar a humildade com base no modelo de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao versículo 7, vai nos ensinar o modelo de humildade em Cristo. Todo crente deve seguir esse padrão. Jesus é o nosso mestre por excelência. Nós somos seus discípulos. Portanto, devemos seguir as pisadas do nosso mestre. Pratique, meu irmão, diariamente a humildade. Olhe para Jesus e siga aquilo que Jesus tem ensinado na relação que você tem com a sua esposa, com seu esposo, na relação que você tem com a sua família. Não há, irmãos, a realidade de um lar cristão que está levando a seriedade de sua vida espiritual, que deixa de lado o exemplo de Jesus. O cristão que está levando a sério sua espiritualidade deve seguir os passos do seu mestre Jesus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, Jesus é teu exemplo de humildade. Siga o exemplo de Jesus. Em segundo lugar, um caminho que pode fortalecer também o seu casamento contra a questão do orgulho é a necessidade de você reconhecer os seus pecados, de pedir perdão rapidamente nos momentos em que você percebe que falhou, que você pecou, que você fez algo que não deveria fazer. O perdão, amados irmãos, ele é o antídoto contra o orgulho. Mateus capítulo 5, versículo 23 ao versículo 24 vai nos ensinar acerca dessa verdade. Terceiro lugar, eu quero te chamar a atenção sobre um outro caminho que pode fortalecer o seu casamento e a sua vida familiar, é a necessidade de você dedicar-se a momentos de intercessão. Ore junto, ore antes mesmo de você entrar em um diálogo, antes mesmo de você entrar em uma situação que você percebe que é muito conflituosa, que vai gerar discussão. Ore, desarme seu coração. Filipenses capítulo 4, mais uma vez, o versículo 6 até o versículo 7, eu trago para sua leitura, para sua reflexão.
Você deve, meu amado irmão, minha amada irmã, orar junto antes mesmo de tratar assuntos difíceis. Em quarto lugar, a quarta recomendação que eu deixo aqui nessa reflexão é a necessidade de você, meu amado irmão, minha amada irmã, falar com graça. Eu sei, querido, que em muitos momentos em que o nosso coração e nossas emoções, elas são ativadas, nós queremos às vezes dar uma resposta imediata, mas a Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 15, o versículo 1, que a resposta branda, ela desvia o furor. Portanto, fale com graça, fale com amor, fale de forma gentil, porque aí você também há de colher a graça, a gentileza do outro. E em quinto e último lugar que eu posso trazer aqui para você como recomendação, com base nessa reflexão de caminhos para que você possa proteger o seu coração, o seu casamento e a sua família contra o orgulho, é a necessidade de você, meu amado irmão, minha amada irmã, se submeter à vontade de Deus. Você, meu querido, minha querida, deve levar em consideração da necessidade de que vocês precisam levar a vontade de Deus acima da de vocês. Eu quero então encerrar essa reflexão dizendo para você, meu amado irmão, que o orgulho ele é a raiz de muitas separações e friezas. O orgulho tem levado muitas pessoas a danos e destruição de sua vida espiritual e moral. Mas quando você, meu irmão, você, minha irmã, você casal, você família, decidirem andar junto em humildade diante de Deus, vocês encontrarão a graça na vida de vocês. O inimigo há de perder o terreno no meio dessa relação. A Bíblia diz que Deus ele resiste o soberbo, mas ele dá graça aos humildes. Tiago capítulo 4, versículo 6. Então guarde no seu coração, a vitória do seu lar não vem de quem domina, mas de quem se rende à vontade de Deus. E como diz 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Eu quero orar com você. Santo Deus, bendito Pai, eu quero mais uma vez apresentar, Senhor, esta família, esse casamento, esse relacionamento. Senhor, de onde esteja surgindo as dificuldades, os conflitos, os desentendimentos, seja eles, Senhor, por razões de feridas do passado, sejam eles por mágoas do presente, Senhor, seja, ó Deus, por conta do descuido, Senhor, com o uso, Senhor, das mordomias, meu Deus, em nome de Jesus, a mordomia da tecnologia, a mordomia, Senhor, do corpo, a mordomia, Senhor, de tantas as áreas, Senhor. Meu Deus, quantas pessoas estão naufragando, Senhor, por conta de não saberem administrar corretamente, Senhor, o uso de rede social, o uso dos seus celulares, o uso dos seus computadores, o uso de suas palavras. Deus, quantas palavras saindo das bocas e machucando e ferindo. Senhor, quantos desentendimentos nos lares. Mas nós queremos te pedir perdão nesse dia, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, a depender do qual essa pessoa está ouvindo essa mensagem, que o Senhor perdoe os seus pecados, que o Senhor abrande toda a fúria, todo furor, toda tempestade, Senhor, e que esse casal, essa família, esse filho, esses pais volte a viver a harmonia e a alegria de ser família. Eu oro agradecido, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e aguardo você na próxima reflexão.